Olá, amigos e amigas. Vamos dar continuidade à resolução de questões para o concurso do Tribunal de Justiça. É o nosso segundo bloco de questões e eu continuo no tema sujeitos processuais, ok? Então vamos para mais um bloco com este mesmo assunto, o assunto de sujeitos. E agora nós vamos para a questão de número 9. Vamos para lá. No que se refere às disposições do Código de Processo Penal, assinale a opção correta. Diz a letra A. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Olha, nós já achamos a alternativa correta. É a letra A. Eu falei aqui no bloco anterior das causas de impedimento e das causas de suspeição. Impedimento você encontra no artigo 252. Suspeição você encontra no artigo 254. Portanto, essa situação denota uma situação de impedimento. E falei também que estas situações de impedimento e suspeição que estão previstas para o magistrado no 252 e 254 também se aplica para os membros do Ministério Público. Também se aplica, vide artigo 258 do CPP. Também se aplica aos auxiliares da Justiça. Então, a alternativa A é a correta. A atende ao enunciado da questão. Vamos ver por que as outras alternativas estão equivocadas. Vamos ver a letra B. A suspeição deve ser declarada ou reconhecida caso a parte injurie o juiz ou de propósito de motivo que a justifique. Falso. Essa é a conhecida suspeição artificiosa. Você pode identificar a suspeição artificiosa no Código de Processo Penal. Imagine a seguinte situação. Imagine que numa determinada comarca eu tenha duas varas criminais. Em uma vara criminal, o juiz é tido como extremamente rigoroso. Noutra vara criminal, o juiz é tido como um juiz mais liberal, um juiz que tem uma postura menos conservadora. Aí imagina que para azar do acusado, essa causa está sendo processada naquele juízo em que o juiz tem essa postura mais conservadora. E aí imagine que o juiz, conduzindo este processo de forma correta e coerente, na hora da audiência, quando inicia o interrogatório do acusado, esse acusado ele dana-se a xingar o juiz, a maltratar o juiz, a dizer palavrão, a dizer impropérios, quase que não saía, a proferir injúrias, difamações, com o objetivo de que aquele juiz fique doído, fique sentido e diga: eu não tenho mais a isenção necessária para julgar essa causa, vou passar para o outro colega. Aí chega lá no outro colega e o outro colega maneira a situação do réu. Não pode isso acontecer. Volta para a questão para a gente ler bem direitinho a alternativa B. Ó. Olha o que diz a alternativa B. Ela diz: a suspeição, ela deve ser declarada ou reconhecida caso a parte injurie o juiz ou de propósito de motivo que a justifique. Isso está no artigo 256 do Código de Processo Penal. De modo algum, amigos e amigas, isso podia ser uma tática perniciosa, poderia ser uma tática muito mal empregada para tentar afastar o juiz da causa. 256 é o que a gente chama de suspeição artificiosa. Letra B, errado. Vamos para a letra C. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado,
a autoridade deverá decretar a sua prisão preventiva. Volta aqui para mim. Falso. O fato de não comparecer a interrogatório não é causa suficiente para a prisão preventiva. Os motivos que ensejam a prisão preventiva estão delineados e bem delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal. É bem verdade que existem outras modalidades de prisão preventiva, como a prisão preventiva para identificação, que está no 313, parágrafo único, como a prisão preventiva fruto de um descumprimento de uma medida cautelar. Exemplo, o cara estava monitorado com a tornozeleira e de repente rompeu a tornozeleira. O camarada estava proibido de se aproximar de determinada pessoa e se aproxima de determinada pessoa ou frequenta determinado local, quebrando as chamadas medidas cautelares que são diversas da prisão. Mas, a princípio, a prisão preventiva, fruto de uma decretação, ela reclama a necessidade da garantia da ordem pública, da garantia da ordem econômica, da conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da lei penal. Isso está no artigo 312 do Código de Processo Penal. Não é o caso aqui. Essa situação não enseja, não implica, não está na lei. Não se decreta prisão preventiva porque o juiz quer ou porque ele acha que tem que decretar pelo motivo que vem na cabeça dele. Prisão preventiva ela é decretada nos limites da lei, artigo 312. E quando ela é decretada fora desses limites, a prisão é ilegal. Não pode subsistir. Ok? Então, o fato descrito na alternativa C não enseja prisão preventiva. Letra D. Se o acusado, melhor dizendo, ao assistente do Ministério Público não é permitido aditar o libelo e seus articulados, sendo-lhe autorizado apenas propor meios de prova, requerer perguntas à testemunha, participar de debate oral e razoar recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio. Olha aí, ó. Já deixou de lado a possibilidade de prisão preventiva que eu tinha falado, que o assistente de acusação pode, que foi uma alteração que foi feita no artigo 311 no ano de 2011. Está errado também. E a letra E. Em todos os termos da ação penal pública, poderão intervir como assistentes do Ministério Público o ofendido, o corréu no mesmo processo, olha aí, ó, olha aí, e o seu representante legal, ou no caso de morte ou de declaração de ausência por decisão judicial, o cônjuge, ascendente, o descendente e irmão. Alternativa bonita, bem construída, mas está errada, né? Porque o corréu não pode intervir como assistente de acusação nos termos do artigo 270 do Código de Processo Penal. Então está errado por isso. A vítima pode, o ofendido pode? Pode. Os sucessores da vítima podem? Podem também, mas o corréu não pode, já tinha dito isso. Então, volta para a questão 9, letra A. Questão 10 agora. Na ação penal pública, o assistente do Ministério Público poderá, letra A, substituir o promotor de justiça no plenário do júri. Olha só, meus amigos, que conversa fiada. Se não tiver Ministério Público no dia, não tem júri. Ele não substitui o Ministério Público. Ele atua na parte da acusação. Na bancada da acusação, se existir assistente de acusação, você vai ter o Ministério Público e o assistente de acusação e, do outro lado, a defesa técnica, que vai ser exercida ou por defensor público, ou por advogado constituído, ou por um outro advogado particular nomeado. Então, o assistente de acusação, ele trabalha ao lado e não substituindo o promotor. Errado, completamente equivocado a letra A. Vamos para a letra B. Na ação penal pública, o assistente do Ministério Público poderá habilitar-se para atuar no plenário do júri no momento da sessão de julgamento. Aí não, viu? Não. Essa habilitação ela é prévia. O Ministério Público vai ser ouvido anteriormente. Artigo 272. Não é chegar na hora e dizer assim, opa, cheguei e estou aqui. Não é assim. Há todo um procedimento que deve ser cumprido
haja vista o que dispõe o artigo 272 do Código de Processo Penal. Está falso também a letra B. Vamos para a letra C. O assistente de acusação poderá propor meios de prova, perguntar às testemunhas, participar do debate oral e até mesmo arrazoar os recursos. Perfeito. Ele pode fazer isso. Ele também pode fazer isso. O erro na questão anterior falava que ele somente poderia fazer aquilo. Aqui ele disse de forma exemplificativa. E repito, a atribuição do assistente de acusação, ela está delineada no artigo, as atribuições, no 271 e no 311, quando fala também que ele pode pedir a prisão preventiva. Portanto, essa é a assertiva correta, tá? Vamos ver por que é que as demais assertivas estão equivocadas. A letra D diz que o assistente de acusação pode intervir desde o inquérito policial. Mentira. Não existe assistente de investigação. O cargo é de assistente de acusação. Então, essa habilitação não acontece no curso do inquérito, só na fase da ação penal, do início da ação penal até o trânsito em julgado da sentença. E, finalmente, a letra E da questão diz assim: na ação penal pública, o assistente do Ministério Público poderá ser admitido na causa enquanto não passar em julgado a sentença. Olha aí, que coisa maravilhosa, até aí está tudo bem. Podendo manifestar-se, inclusive, sobre os atos anteriores da instrução processual, que poderão ser repetidos se necessário. Não, não, não. Ele assume a causa do estado em que ela se encontra. Não haverá pronunciamento de atos anteriores e nem tampouco repetição. Então, voltando aqui para a tela da questão, a assertiva, a alternativa que atende o enunciado é a letra C. Questão 10, letra C. Vamos para a próxima, questão 11. Em relação aos sujeitos do processo, assinale a opção correta. Diz a letra A. A atividade probatória do assistente de acusação independe do Ministério Público, sendo por isso dispensável a oitiva do órgão da acusação no que se refere às postulações probatórias propostas pelo assistente. Está equivocado, viu, gente? Vai lá no artigo 271, parágrafo 1º, que diz que essas provas que são propostas, que são apresentadas, que são requeridas pelo assistente de acusação, elas são produzidas após a oitiva do Ministério Público. Então, há essa manifestação do Ministério Público quanto às diligências que são requeridas pelo assistente. Por isso que está falso. Letra B. Conforme previsão do Código de Processo Penal, a atuação do assistente de acusação, que receberá a causa no estado em que ela se encontra, é admitida enquanto não transitar em julgado a sentença, vedada a participação de corréu no mesmo processo como assistente de acusação. Volta aqui para mim, é exatamente isso. Recebe o processo até o trânsito em julgado e o corréu não pode intervir como assistente. Perfeito. Resposta letra B, questão 11, letra B. Mas vamos ver a letra C, tá? Será configurada a suspeição do juiz, admitindo-se a recusa por qualquer das partes, quando ele tiver funcionado como juiz de outra instância, tendo se pronunciado de fato ou de direito sobre a questão. Volta aqui para mim. Olha que pegadinha. Já tinha avisado, viu? É muito comum que a questão chame suspeição de impedimento e impedimento de suspeição. Essa situação que está tratada aqui na assertiva é uma situação de impedimento, 252, e não de suspeição. É por essa palavrinha só. Olha só. Então você tem que estar atento, meu amigo. Você tem que estar atenta, minha amiga. Preste atenção. Leia com muito cuidado a alternativa. Uma palavrinha. Trocou impedimento por suspeição, tá tudo errado. Ok? Tá errado aqui a assertiva, vamos para a próxima. Diz aí a próxima alternativa. O acusado, seu defensor, sejam eles pessoa física ou jurídica, constituem parte passiva no processo penal, qualquer que seja a infração penal cometida.
Eita, quanto erro. Primeiro lugar aqui, o acusado, ele não é réu. O acusado, ele representa o réu. Segundo, via de regra, já tinha falado isso. Figurar no polo passivo da relação processual, pessoa física. Pessoa jurídica, figurar como réu, como ré, melhor dizendo, é sempre uma exceção. E a exceção mais conhecida é quando acusada de prática de crime ambiental. Fora isso, pessoa física, funcionando como ré, figurando como ré, ok? E aí vamos para a próxima alternativa, quando ela diz o Código de Processo Penal, ao disciplinar os sujeitos processuais, dispõe de forma expressa em capítulo específico sobre a Defensoria Pública e a sua atuação no processo criminal. Está equivocado, se tem eu não conheço e nunca vi. Defensoria Pública está prevista na Constituição da República. No CPP não existe disciplina da Defensoria Pública. O capítulo é do acusado e seu defensor. Por isso que está equivocado. Então voltemos para a tela. A questão 11 é a letra A, a atividade probatória. Melhor dizendo, é a letra B, conforme previsão do Código de Processo Penal. Essa é a alternativa correta, a letra B. Conforme previsão do CPP, a atuação do assistente de acusação que receberá a causa no estado em que ela se encontra é admitida enquanto não transitar em julgada a sentença, vedada a participação do corréu no mesmo processo como assistente do Ministério Público. 11, letra B. Questão 12. Nos termos do artigo 257 do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público, melhor dizendo, primeira assertiva, porque essa questão é aquela questão que a gente analisa as assertivas e depois vai para as alternativas. A assertiva número 1 diz: promover privativamente a ação penal pública na forma do Código de Processo Penal. Certo? Artigo 129, inciso 1º da Constituição da República, fala que uma das funções institucionais do Ministério Público é promover a ação pública na forma da lei. E a lei é o Código de Processo Penal. Artigo 257 ratifica, confirma essa informação. Perfeito. A 1 tá ok. A 1 tá certa. Vamos para 2. Cabe ao Ministério Público buscar a condenação dos indiciados em inquérito policial. Conversa fiada. Como é o nome do cargo? É promotor de acusação? Não. O nome do cargo é promotor de justiça. Então, aquela ideia de que o promotor é aquela figura de acusação ávida pela condenação, aquela postura de querer condenar a todo custo, isso não existe. Antes de ser acusador, o Ministério Público tem uma função maior. O Ministério Público, ele é o fiscal do ordenamento jurídico. Então, o Ministério Público, ele está agindo como um advogado de toda a sociedade. E a sociedade não quer inocentes na cadeia. Então, o que é que acontece? Nada impede que o Ministério Público possa, inclusive, no curso do processo e nas suas alegações finais, mais precisamente colocando, pedir a absolvição do réu. É muito comum que o Ministério Público diga: olha, a ação andou com indícios, eu tinha indícios aqui de autoria, mas esses indícios não se confirmaram durante o processo. Então, mesmo figurando como acusador, eu vou pedir para absolver. Isso é possível, porque antes de ser acusador, ele é fiscal do ordenamento jurídico. Não confundir com a possibilidade do Ministério Público desistir da ação penal. Desistir não pode não. Princípio da indisponibilidade, artigo 42 do Código de Processo Penal. Desistir não pode, mas pedir para absolver pode. Por isso que não é função institucional do Ministério Público perseguir condenação a todo e qualquer custo, não. Ele persegue a verdade no que diz respeito aos elementos de autoria e de materialidade. Mas isso não significa perseguir a condenação a todo custo. A 2 está equivocada. Finalmente, a 3, fiscalizar a execução da lei. A gente chamava isso de custos legis, o Código de Processo Civil chama de fiscal do ordenamento jurídico, o novo CPC. Então, veja, as alternativas, as assertivas 1 e 3 estão corretas.
E a alternativa que atende à questão 1 e 3 é a letra C de casa. 1 e 3 apenas. Essa foi a questão de número 12. Vamos para a questão de número 13. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Maurílio pelo crime de tentativa de homicídio contra Alina. Considerando essa situação hipotética, bem como as disposições do Código de Processo Penal, assinale a opção correta. Diz a letra A. Alina poderá habilitar-se como assistente de acusação, a fim de atuar como auxiliar de delegado? Na fase do inquérito, já está equivocado. Não tem assistente de acusação na fase inquisitorial. A alternativa A já começa assim, ó. Com apoio ao MP durante a ação penal e como fiscal da execução da lei penal após o trânsito em julgado. Então tá errado porque não vai ter atuação pós-trânsito e tá errado porque não vai ter atuação na fase do inquérito. A atuação é no curso do processo enquanto não transitar a sentença. Letra A está equivocada. Veja que o crime aqui é de tentativa de homicídio. O titular da referida ação penal é o Ministério Público por tratar de crime de ação pública incondicionada. Contudo, se o Ministério Público não tivesse oferecida a denúncia no prazo legal, a Aline poderia mover ação penal privada, subsidiária da pública, por meio de propositura de queixa no prazo de 6 meses. Letra B é a correta. É a situação da chamada ação privada subsidiária da pública. Ação privada subsidiária da pública. Luiz Carlos, onde é que eu posso encontrar isso? Você pode encontrar isso na Constituição da República. Marque aí, artigo 5º, inciso 59 da Constituição. E você pode encontrar também no artigo 29 do Código de Processo Penal. A ideia é que quando o crime é de ação pública e o Ministério Público queda-se inerte, nada faz, a vítima pode ajuizar a queixa-crime de forma subsidiária. Cuidado, porque isso costuma cair muito em prova. Quando o Ministério Público recebe o inquérito policial, se o crime é de ação pública, tem o Ministério Público 3 possibilidades. A primeira delas, oferecer a denúncia. A segunda delas, pedir o arquivamento. E a terceira delas, pedir novas diligências. Essa ação privada subsidiária da pública só acontece quando ele não faz nenhuma das 3. Então vamos supor que o Ministério Público pede para arquivar. Aí a vítima vai dizer, eita, o Ministério Público não fez nada. Fez, pediu para arquivar. E como é que vai ficar o meu prejuízo? Vá buscar na esfera civil. Porque criminalmente, quando o crime é de ação pública, a vítima só pode agir quando o Ministério Público não faz nada. Artigo 29. Vamos para a próxima alternativa. Caso Maurílio, após ter sido citado por edital, em virtude de não ter sido encontrado pelo oficial de justiça, não compareça em juízo, o processo correrá à sua revelia, devendo o juiz nomear defensor dativo para acompanhar o andamento processual. Olha só, errado. E essa questão ela já mistura com outro assunto, né? Tem um item no edital de vocês que é do lugar, do tempo e da forma dos atos processuais. E quando a gente estuda esse tema, a relação nele está contido as regras de citação, estão contidas as regras de citação e de intimação. E no que diz respeito à citação, o artigo 366 do Código de Processo Penal diz que quando o acusado ele é citado por edital, porque ele está em local incerto e não sabido, ele não comparece e nem deixa advogado, citado por edital, não comparece e não deixa advogado, o juiz suspende o processo e suspende a prescrição, podendo antecipar provas e decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos do 312. Luiz Carlos, onde é que eu encontro isso? Artigo 366, o famosíssimo artigo 366 do Código de Processo Penal. Eu digo famosíssimo porque pessoas que trabalham na vara criminal, sabe? Às vezes perguntam assim, olha, e esse NPU aí tal, qual é o número do processo? Aí digita, tá lá no armário do 366.
Quando eu disse que está no armário do 366, é porque vai ter um localzinho lá separado dentro da vara para processos que estão nessa fase. Está citado por edital, não compareceu, nem deixou advogado. O máximo que o juiz pode fazer aí é só antecipar a prova e decretar a prisão preventiva. A questão está dizendo que o processo vai seguir. Falso. Letra D. Se o juiz rejeitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o inquérito policial deve ser remetido ao Procurador-Geral para oferecimento de uma denúncia substitutiva. Conversa fiada. Conversa fiada. As hipóteses de rejeição de denúncia de queixa você encontra no artigo 395 do Código de Processo Penal. São 3. Quando a denúncia ou queixa for manifestamente inepta, quando faltarem condições de ação ou pressupostos processuais ou quando faltar a justa causa. O juiz rejeita. Se o juiz rejeitar a denúncia, o Ministério Público que recorra. Recorra para o tribunal. Não tem essa história de mandar para o Procurador-Geral. Procurador-Geral é outra coisa. Só uma misturinha que ele deu aqui, ele pegou sushi com feijoada. Misturou coisa que não tem nada a ver. Essa história do Procurador-Geral é o seguinte, é o artigo 28. É quando o Ministério Público pede para arquivar o inquérito e o juiz não concorda. Aí o juiz diz as suas razões de discordância e aí sim manda para o Procurador-Geral. Não tem nada a ver com rejeição de denúncia. Misturou aqui para você se perder na hora da prova, para ver se você estava prestando atenção e conhecia esse assunto. E aí ele diz a letra E, caso o Maurílio seja considerado rével, o juiz deverá nomear defensor dativo para patrocinar a defesa do acusado, tendo o advogado particular indicado pelo juiz o direito de receber honorários arbitrados judicialmente, que serão pagos pelo fundo judiciário, ainda que Maurílio não seja considerado hipossuficiente. Olha só, vamos supor que o réu foi citado pessoalmente, mas ele fugiu. O juiz nomeia um advogado, não é? Se for defensor público, se essa nomeação se der por defensor público, o defensor público já está sendo remunerado por conta dos seus vencimentos relativos e atrelados ao cargo. Agora, se for um advogado particular, quem vai arcar com essa carga de honorário será a Fazenda Pública. Por isso que está errado aqui. Então, voltemos para a tela. A questão 13, o gabarito é a letra B. E aí eu vou resolver a última questão desse tema, a questão 14. A respeito do juiz, do Ministério Público, do acusado, do defensor e de seus assistentes e auxiliares da Justiça, assinale a opção correta. Diz a letra A. No polo passivo da ação pública ou privada, somente pessoa física pode figurar como acusado. Falso. Essa é a regra, mas tem exceção. Eu já disse que pessoa jurídica pode responder criminalmente, exemplo, no caso de crime ambiental. Já está errada a letra A. Letra B. O defensor pode atuar no feito somente com a prévia exibição e a juntada aos autos do mandato outorgado pelo réu. Conversa fiada, nós já resolvemos uma questão assim. É bem verdade que, classicamente, o advogado junta aos autos o instrumento de mandato, instrumento de procuração, mas eu já disse que essa constituição pode ser feita na ata de audiência, apud acta. Então, salvo engano, 265, parágrafo 1º, você encontra isso. Eu posso indicar meu advogado na ata sem precisar juntar a procuração. Já tínhamos visto isso. Vamos ver a letra C. As prescrições relativas à suspeição de juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça, no que lhes for aplicável. Perfeito. O que vale de suspeição e impedimento para juiz, vale para também os auxiliares, vale também para o Ministério Público. Então essa é a alternativa correta, C. Vamos para D. Há suspeição do juiz no processo em que atue seu cônjuge como defensor do réu. Eita, de novo, não é possível que você vai cair nessa pegadinha. Troca a suspeição por impedimento, que aí estaria certo. Esse caso é um caso de impedimento e não um caso de suspeição. Basta você ver o artigo 252, inciso 1º. Ele chamou de suspeição uma causa que, na verdade, é de impedimento. Finalmente, a letra E. As prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes não se aplicam ao órgão do Ministério Público.
Pelo amor de Deus, eu acabei de falar que se aplicam ao juiz, ao Ministério Público, aos auxiliares da Justiça. Então, meus amigos e amigas, com essa questão, a questão 14, que a resposta foi a letra C de casa, vamos para a questão agora de número 15. O juiz dar-se-á por suspeito, mais uma daquelas questões que misturam impedimento com suspeição. Vamos para a alternativa A. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo, afim, em linha reta, colateral até o 3º grau inclusive, como defensor ou advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Volta para mim. Isso não é caso de suspeição, isso é caso de impedimento. Já disse, a dica é, ao invés de decorar 10 situações, 252 e 254, 252 com 4 situações, 254 com 6 situações, decora as de impedimento, que só são 4. Porque o que não foi impedimento é suspeição, tá? Tá errado. Letra B. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Impedimento. Não é suspeição. Não é suspeição. C. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Olha, isso também é impedimento. Ele quer a de suspeição. Nos sobra as letras D e a letra E. Vamos para a letra D. Ele próprio, ou seu cônjuge, ou parente, ou consanguíneo, ou afim, em linha reta, ou colateral, ou até 3º grau, inclusive, for parte diretamente interessada no feito, impedimento. Só sobra de suspeição, que é a letra E. Olha só. Ele, seu cônjuge, ascendente, descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então a dica é essa. Infelizmente você vai ter que decorar. Mas ao invés de decorar 10 situações, decore 4. Porque o que não foi impedimento é suspeição. Vamos para a questão 16, a última desse bloco. É incorreto, olha, grifa, circula, setinha para lá, setinha para cá, chama bem muita atenção. É incorreto afirmar que o assistente do Ministério Público poderá. Letra A. Arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ele pode? Pode. Ele pode participar do debate oral? Pode. Ele pode ser admitido a partir do recebimento da denúncia até a sentença de primeira instância? Não. Porque até o recebimento da denúncia, até o trânsito em julgado da sentença. Olha essa palavrinha. Notaram que isso aparece muito. É a 3ª ou 4ª vez que isso aparece. Então não é até a sentença, mas até o trânsito em julgado da sentença. Não esquece. Porque até a sentença, imagine que existe recurso. Na pendência de recurso, pode existir a habilitação. Então a resposta é a letra C. Ele pode propor meio de prova? Pode. E pode formular pergunta? Pode. A gente quer a incorreta. E a incorreta é a letra C. Ó. Ser admitido a partir do recebimento da denúncia até a sentença de primeira instância. Então, com essa questão, eu encerro o assunto sujeitos processuais, sujeitos da relação processual. Espero que vocês tenham gostado. Continuem firmes e fortes nos estudos. Avante! Vamos lá!